Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre a primeira súmula vinculante criada pelo Supremo Tribunal Federal. É verdade que se trata de uma súmula vinculante muito técnica, com um conteúdo bem específico, com pouca repercussão em provas de concursos públicos, mas ainda assim é uma súmula vinculante. E o projeto se destina a analisar todas, por isso vamos começar com a primeira súmula vinculante. Antes de analisarmos, eu peço a gentileza de sempre. Se você não é inscrita, não é inscrito, se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente, ajude o canal a crescer, canal que está só começando, mas que toda semana leva para você 3 vídeos de direito constitucional. As súmulas vinculantes foram introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional 45 de 2004, mas a primeira súmula vinculante só foi efetivamente criada em 2007. O Supremo Tribunal Federal se mostrava um pouco inseguro, ao meu ver, com a criação de súmulas vinculantes. Ele demorou para se convencer de que podia fazer e de que era uma boa ideia fazer súmulas vinculantes. Por isso, ele pegou uma matéria bem específica, bem técnica, para experimentar, e aí criaram a primeira súmula vinculante. E acabou dando certo. Vamos ver o seu conteúdo. Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar 110 de 2001. Como eu te disse, é uma súmula vinculante bem específica e bem técnica. Vamos entender o contexto da sua criação. Talvez você se recorde, a economia na década de 1980, década de 1990 no Brasil não andava muito bem. Nós tínhamos uma economia, na verdade, arrasada, e o indicador disso era inflação de 80%, 90% no mês. Talvez você não entenda o que seja uma inflação de 90% no mês. O saco de feijão custava um cruzado de manhã, um cruzado e 15 na hora do almoço e um cruzado e 40 no final da tarde, e assim sucessivamente. Para tentar dar conta desse cenário, o presidente da República lançava a mão a todo instante de políticas econômicas, mudava a moeda, cortava a zero, adotava algum padrão financeiro diferente e também experimentava confisco de valores consignados em cadernetas de poupança. A ideia do presidente era tentar frear a inflação galopante e uma forma era diminuir o consumo a partir do confisco de valores consignados em cadernetas de poupança. Acontece que, na hora de devolverem os valores, esses valores voltaram para os poupadores sem a correção que teriam tido caso não tivesse acontecido o bloqueio. Quer dizer, o saco de feijão continuava a escalada de preços, mas a devolução dos valores não acompanhou essa escalada. Isso fez com que milhões de brasileiros fossem ao Poder Judiciário reclamar essa diferença, reclamar esses valores devolvidos a menor. E aí nós temos então a discussão contextualizada dos expurgos inflacionários. Isso também repercutiu na correção de conta de FGTS. Os poupadores se deram conta de que receberam valores a menos. Logo, os trabalhadores também começaram a perceber que as contas de FGTS não foram corrigidas como deveriam ter sido corrigidas. E aí foram novamente ao Poder Judiciário reclamar agora a correção das contas de FGTS. E aí, o Poder Público Federal, acabou optando por criar uma lei complementar, a Lei Complementar 110 de 2001, que é aquela mencionada na súmula vinculante. Essa lei complementar autorizava o creditamento de uma correção específica nessas contas, desde que os poupadores, ou melhor, desde que os trabalhadores firmassem um termo de adesão. Vamos dar uma olhada no que falava a Lei Complementar 110 de 2001, lá no artigo 4º. Fica a Caixa Econômica Federal autorizada a acreditar nas contas vinculadas do FGTS, às expensas do próprio fundo, o complemento de atualização monetária resultante da aplicação cumulativa dos percentuais de 16 inteiros e 64 centésimos por cento e de 44 inteiros e 8 décimos por cento sobre os saldos das contas mantidas, respectivamente, no período de 1º de dezembro de 88 a 28 de fevereiro de 89 e durante o mês de abril de 1990, desde que o titular da conta vinculada firme o termo de adesão de que trata esta lei complementar. É importante registrar que esses valores
eram valores para uma proposta de acordo, né? No Poder Judiciário havia o reconhecimento de que os valores deveriam ser devolvidos a mais, mas foi um acordo, né? A lei complementar instituiu um acordo, falou, ó, o que que você quer? Você quer receber já? Então você vai receber um pouco menos. No entanto, se você quiser ficar no Poder Judiciário, aí talvez você ganhe um pouco mais. Mas para receber já, esses trabalhadores que entravam com as ações tinham que firmar este termo de adesão. Também o artigo 6º mencionava esse termo de adesão. Neste termo, devia haver a expressa concordância do titular da conta vinculada com a redução do complemento de que trata o artigo 4º e também havia a necessidade de o trabalhador declarar sob as penas da lei que não estava e que nem ingressaria em juízo discutindo os complementos de atualização monetária. Quer dizer, então, ao firmar o termo de adesão, o trabalhador abria mão de discutir aquela diferença. Como eu disse, aqui nós tínhamos uma proposta de acordo. Para receber já eram aqueles percentuais mencionados ali no artigo 4º. Acontece que alguns trabalhadores acabaram firmando o termo de adesão e acabaram entrando com ações no Poder Judiciário reclamando essa diferença. E, inclusive, o Poder Judiciário, ou uma parte dele, acabou reconhecendo esse direito para os trabalhadores. Inclusive, lá no estado do Rio de Janeiro, foi firmado o enunciado 21 das turmas recursais da seção judiciária daquele estado. O trabalhador faz jus ao crédito integral, sem parcelamento e ao levantamento dos casos previstos em lei das verbas relativas aos expurgos de índices inflacionários de janeiro de 89, 42,72 e abril de 90, 44,80 sobre os saldos das contas de FGTS, ainda que tenha aderido ao acordo previsto na Lei Complementar 110 de 2001, deduzidas as parcelas porventura já recebidas. Então você percebe aqui que os valores que deveriam ser de fato pagos aos trabalhadores eram maiores que os valores mencionados lá naquele artigo 4º da Lei Complementar 110 de 2001. No entanto, aquele artigo trazia uma proposta de acordo e aí os termos da lei eram, olha, se você quer receber isso já, é só você apresentar o termo de adesão, desistir das ações, prometer que não vai entrar com nenhuma outra e a gente paga. Caso o trabalhador quisesse de fato receber tudo isso, aí não podia firmar o termo de acordo. Só que, como eu disse, os trabalhadores firmavam o termo de acordo e acabavam indo para o Poder Judiciário reclamar. E o Poder Judiciário, num primeiro momento, falou, não tem problema, se você assinou o termo de adesão, ainda assim eu vou garantir para você o valor integral. Acontece que o Supremo Tribunal Federal foi acionado e ele entendeu que este entendimento do Poder Judiciário violava o ato jurídico perfeito, que inclusive está mencionado no artigo 5º como direito e dever individual e coletivo. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e à propriedade nos termos seguintes. Artigo 5º, inciso 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O que o Supremo Tribunal Federal falou foi, meu Deus do céu, você concordou, você aderiu àquela proposta de acordo, o ato jurídico foi perfeito, não tem por que você voltar ao Poder Judiciário agora para reclamar as diferenças. Isso acabaria implodindo toda a lógica da Lei Complementar 110 de 2001. E aí, com base nisso, como havia centenas, milhares, dezenas, centenas de milhares de ações no Poder Judiciário discutindo essa possibilidade de aderir ao acordo e depois provocar o Judiciário novamente para cobrar aqueles complementos, para encerrar, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante número 1. Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar 110 de 2001. Logo, aquelas pessoas que entraram com as ações para discutir aquele complemento ou recebimento acabaram levando aí um grande não com base na súmula vinculante número 1. Essa foi a primeira.
Temos outras, mais muito importantes. Você verá, inclusive, na próxima, que é a súmula vinculante 2. Esta daqui já vai ter uma repercussão altíssima em provas de concursos públicos, mas esta fica para a próxima aula. Agradeço a sua paciência, um grande abraço, tudo de bom, nos vemos no próximo vídeo.